trabalho para vocês, né? E aí ter esse papo é importante, para a gente saber como é que a coisa está indo. E aí, como é que é? Vocês podem dizer. Achei que foi legal o jeito que o senhor explicou, que o senhor fez Opa, várias. peraí, que tá baixo. Peraí, pode falar. Eu acho que foi legal o jeito que o senhor explicou pra gente, que tentou diversas maneiras para todo mundo entender. Foi bom. Cara, assim, é a minha tentativa, né? É porque, assim, cara, é assim, essa coisa aqui não é nem EAD, né, para falar a verdade, né? Porque o ensino à distância, ele tem todo um planejamento próprio, né? Os caras constroem todo um material que dialoga com o leitor, tem tutoria, tem toda uma... Isso aqui a gente fez na falta de, digamos assim, de outra coisa que a gente pudesse fazer. Isso aqui é uma coisa que a gente acabou tendo que fazer, né? E aí a gente vai se virando como pode. Eu confesso que pro esquema de aula que eu gosto de trabalhar é difícil, mais difícil. Porque já é difícil estando junto, presente, né? E a distância é mais difícil. Então eu selecionei poucos assuntos, mas que desse para de repente conversar. E também assim, a gente nunca vai sair de uma matéria, de uma aula, de um estudo, assim, certo de que aprendemos. Assim, a gente não, isso não acontece. Pelo menos não. Eu gosto de deixar bem claro com a realidade isso, tá? A gente vai aprendendo cada vez mais. Quanto mais tempo vocês dedicarem a uma certa coisa, mais vocês vão aprender. Isso é meio óbvio. E a sensação de que sabe nunca chega, né? Porque não existe ponto final, né? A ciência, o saber, o conhecimento é um livro que ainda está sendo escrito. Ele não tem um fim. Então, a gente nunca sabe, né? E fora que as nossas percepções também vão mudando e o que a gente acha que sabe vira não sabe e assim vai, né? A ignorância começa a aflorar. Mas, bom, enfim, a minha tentativa foi de fazer que vocês pensassem, relacionassem as coisas a partir de ideias simples, princípios básicos, a partir dos quais você pudessem pensar vários problemas com situações diferentes. E a minha intenção é essa, que vocês consigam desenvolver essa habilidade, essa capacidade de, partindo de uma boa ideia ou de uma ideia, conseguir dar conta de resolver uma série de coisas como se fosse uma espécie de canivete suíço. O que, o que é bom para qualquer carreira que vocês quiserem seguir, qualquer área. Então, eu acho que pelo menos é a maneira como eu escolhi trabalhar. Eu sei que ela não combina muito com o que se espera, somente num ambiente que pensa na preparação sempre para o futuro, Enem, vestibular, faculdade, pós-graduação. A gente nunca está, de fato, no presente, a gente está sempre no futuro, né? Mas, enfim, mas para mim é legal, depois de repente até faço aquele formulário de impressões, de avaliação sobre o curso, sobre os conteúdos, que aí vocês me respondam para eu poder ter um retorno, saber. Porque aqui a galera fica meio tímida, ninguém fala muito, né? Mas agradeço, Davi, as palavras aí. E é isso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. A Yasmin perguntou como é que vai ser a avaliação. A avaliação vai ser um formulário, vai ser aquele formulário com questões, e vocês vão. Vai ser mais ou menos como aquelas primeiras atividades que eu fiz. Eu vou fazer um apanhado dos dois assuntos que a gente trabalhou depois, né? Que é densidade e agora a ótica. Vou colocar algumas questões. Bom, a minha intenção é aproveitar as questões das listas, então devorem essas listas. Eu vou cobrar coisas que estão lá e que a gente trabalhou. Eu não vou cobrar coisas que de repente estão lá e eu não trabalhei, então fiquem tranquilos. Tá? De repente muda uma coisa ou outra, mas nada demais. Acho que se vocês participaram das aulas, fizeram as coisas, assistiram os vídeos, eu não acho que vocês vão ter muita dificuldade, não. Certo? Davi, você quer falar, cara?
Professor, eu não entendi muito bem uma coisa. Que no começo da Pode matéria o falar. senhor falou que teria prova no final para quem ficasse de recuperação e para todos os alunos teria um questionário semanal. O que aconteceu? O que mudou? Então, o que acontece? Eu até cheguei a comentar isso numa aula. A gente teve uma reunião de, com o colegiado de professores do curso, e aí a gente, junto com a coordenação, a gente foi orientado a aplicar avaliações mesmo. Porque o que acontece é que, não sei se chegou a acontecer isso, porque alguns alunos, por exemplo, se o cara ele fizer tudo no início, tudo mesmo, e ele mandar bem, ele já tem nota para passar. Então ele pode chegar da metade para o fim e largar para lá, certo? E ele mesmo assim passaria. Mas a direção de ensino, a coordenação, o pessoal chegou a uma conclusão de que não seria uma boa deixar a coisa nesse ritmo. E aí pediu para que a gente nucleasse lá certas avaliações. Pontuasse, uma avaliação aqui, outra ali. Como a gente já tem, eu tenho alguns dados de avaliação no início, eu vou usar aquilo como uma nota e vou usar essa agora como uma outra. Eu não acho que a gente vai ter dificuldade, até porque o meu objetivo aqui não é ficar reprovando ninguém. Se você veio, assistiu às aulas, fez as atividades, para mim, cara, tá ótimo. Eu não tenho menor, pô, eu não tenho menor grilo com isso. Eu não tô aqui para ser fiscal de aluno, não, sabe? Eu venho aqui e eu tento oferecer a vocês o melhor que eu tenho, tá? Melhor que eu tenho. Tudo isso que está aqui, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver que vocês não vão achar em muitos lugares. Então é um trabalho pesado de fazer essas coisas. Parece simples, mas não é. Então eu venho aqui e faço isso. Aquele que tiver interesse vai aproveitar. Eu acho que todo mundo aqui é consciente da sua responsabilidade mínima, certo? Ninguém aqui precisa tirar 10 nem nada, mas todo mundo sabe que tem que atingir um mínimo lá para passar. O que é básico da vida. Todo mundo faz mesmo as coisas que não tem muito gosto, mas faz. É isso que eu estou esperando. Tá? Então, eu estou com a minha consciência tranquila e entendo também que esse não é o melhor ambiente de ficar fazendo muitas cobranças, porque eu não estou em contato com vocês. Sabe, eu não sei explicar. É como se eu estivesse fazendo autoescola assim. Sabe? Compra um joystick de volante e fica aí. Eu não sei se seria justo o cara me avaliar assim. Então, mas é a minha visão. Eu não sei como os outros colegas pensam, tá? Então, vou fazer uma avaliação básica, dentro daquilo que a gente trabalhou. Então, vocês vão ter a tarefa que é o quê? Estudem as coisas que a gente trabalhou. Tirem as dúvidas sobre as dificuldades que vocês têm a tempo. Por isso que eu pergunto, tá com dúvida? Quais questões? Porque vai chegar na hora lá, eu não vou poder tirar dúvida de todo mundo, ou de repente nem de ninguém, tá certo? E é isso, pessoal. Vai ser uma avaliação simples com as questões lá que estão nas listas. Olhem as listas e estudem porque vai cair o que está ali. Posso mudar um número ou outro, mas vai cair o que está ali. Beleza? Oi, Se professor. vai ter. Oi. Eu ia perguntar isso que a gente me perguntou agora. Vai ser que dia a avaliação? Pois é, então. Eu estava dependendo de falar com vocês para poder decidir. Antes, deixa eu só ver aqui uma outra coisa que tem a ver. Se vai ter tempo para concluir cada questão. Olha, eu não estou nessa paranoia, não. Mas assim, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um horário. Por exemplo, qual é um dia que vocês têm assim mais folgado para fazer que não seja sexta? Porque não vai poder ser na sexta. Porque em tese sexta tem que estar com suas notas fechadas. Eu estou pensando aqui em fazer na quarta-feira. O que vocês acham? Ou se quiserem, pode ser na segunda. Porque em tese segunda é nosso horário. Quarta não tem mais aula. Então, que eu acho quarta tranquilo, porque como eu sei que alguns professores já fecharam e eu estou para trás nesse ponto aí, então vocês vão ter aí segunda e terça para estudarem. E aí então quarta-feira eu vou soltar
esse formulário da avaliação. E aí eu vou soltar ele e eu vou definir um horário. Qual que é o horário melhor para vocês? De manhã ou de tarde? Eu estou pensando em fazer à tarde. Beleza. Teria quanto tempo para fazer? Então, cara, eu normalmente as minhas provas duram 1 hora. E aí eu vou colocar um número de questões que eu acho que é adequado para essa 1 hora. Mas normalmente um aluno que está estudado, um cara que, né, fez o seu papel, faz em meia hora. Prova para mim é coisa rápida, não é para enrolar não, entendeu? Então assim, eu vou fazer uma prova então na quarta-feira. Aí vocês anotem se para vocês está legal. Quarta-feira, de 2 às 3, certo? Então, hora para fazer. Vai ser de múltipla escolha? Sim, vai ser de múltipla escolha. Até porque de múltipla escolha eu já vou ter a nota já imediatamente. Eu não vou ter tempo de ficar revisando. Aquelas primeiras avaliações eu ainda vou revisar para mandar para vocês. Vocês até me desculpem por isso. Acabei me enrolando aqui na vida. Muitas atividades em outros cursos, então, tá certo? E aí o que acontece? Avisem a todo mundo, porque, por exemplo, nós temos 23 pessoas aqui, mas eu sei que devem ter aí na turma, aí juntando tudo, mais 70 pessoas. Então, vocês avisem para eles para virem fazer a avaliação. Então, vai ser quarta de 2 às 3, múltipla escolha, certo? Então, beleza. Então, cara, é o seguinte. Por isso que eu estou perguntando para a galera aqui se, a princípio, tem dificuldade de fazer. Porque é aquilo, eu acho que se deixar muito tempo, isso gera um problema, entendeu? É, é um problema, cara. Eu não sei, eu vou fazer o seguinte, eu posso tentar o seguinte. De repente eu faço 2 versões de prova e eu faço uma num horário e outra em outro horário. Mas eu assim, bom, eu vou pensar o dia inteiro na quarta. Eu volto a dizer, não é um problema para mim, assim, não é uma paranoia minha. É porque quando você tem o dia inteiro para fazer, você vai fazer na hora que já está acabando, entendeu? Eu tenho essa sensação. A gente é brasileiro age assim. Mas eu posso dar um dia. Tudo bem, isso não é um problema, tá? Eu vou, eu vou pensar a respeito. De repente eu deixo um tempo maior, tá bom? Professor, só para confirmar Pois mesmo, não. vai ser densidade e óptica. Vai cair na prova, Isso, certo? isso. Vai ser aqueles 2 tópicos lá, né? O primeiro é Obrigado. densidade e flutuação, princípio de flutuação, e esse de ótica, né? Esses 2 tópicos. O primeiro é como vemos as coisas e espelhos, né? Beleza? Então, pessoal, podemos ir para a lista? Pergunto de novo, vocês têm alguma questão que vocês querem perguntar sobre essa lista de ótica, esses 2 tópicos? Qualquer coisa, ó, eu vou lá para minha página lá. Se qualquer coisa, vocês abrem o microfone e falem aí. Deixa eu ver aqui. Quer apresentar a tela. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Sim. Tá. Então, eu separei aqui para fazer a 11 e a 12. Essa 10 aqui não existe, cara. Depois que eu vi, eu numerei errado. Devia estar passando algum problema
sonorífero. Então, eu vou fazer a 11 e a 12 para a gente discutir um pouco essas questões. Depois eu vou fazer 17, que é a questão das pirâmides. Se der tempo de fazer 19, mas vamos seguindo. Então, vamos lá. Vou jogar para cá para a gente ganhar espaço. Essa é uma questão que caiu no Enem muitos anos atrás, mas é uma questão bastante interessante. Ela fala que no primeiro dia do inverno no hemisfério sul, isso é um dado importante, porque tem tudo a ver com a maneira como a Terra está posicionada, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Uma atividade de observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto Alegre e Recife. Aí um mapinha para a gente se situar. Para isso, utiliza-se uma vareta de 30 centímetros fincada no chão na posição vertical, que é o que a gente vê aqui nessa figurinha aqui, certo? Para marcar o tamanho e a posição da sombra, o chão é forrado com uma folha de cartolina, como mostra a figura. Então, é isso que a gente vê exatamente aqui. Uma primeira consideração que eu acho importante falar é a seguinte. Você imagina lá que você está aqui lá no lugar que você está, é aproximadamente plano, tá? E aí você finca a sua varetinha lá. Né? Eu boto minha varetinha aqui. E aí, digamos que em outros lugares as pessoas fincam suas varetas também. Deixa eu botar mais para cá, porque vai precisar. E aí você imagina que o Sol ele vai estar em alguma posição no céu, tá? Digamos que ele esteja aqui nessa posição. Puxa. Deixa eu fazer menor para poder valer o pontinho. Então, o que vai acontecer é que você vai receber raios solares. Como o Sol está muito longe, esses raios chegam praticamente paralelos. Tá? Só que no caso da gente, como a gente está numa situação em que tem digamos assim, uma impressão de proximidade, o que a gente vai ver é mais ou menos isso aqui, né? Eu vou dizer mais ou menos por quê. Percebe que dependendo da orientação que você está, em relação à linha que o Sol está digamos assim, da perpendicular à Terra, que é essa daqui, é como se fosse assim, é meio-dia, existe essa falsa impressão, né? Meio-dia o Sol está bem no centro do céu. Isso não é bem verdade, tá? Mas vamos imaginar isso. O lugar onde você vê o Sol, a posição do Sol, tem muito a ver onde você está no planeta agora. Então, dependendo de onde você está, a sombra vai parecer maior ou menor. No caso aqui, tem gente pedindo para entrar. No caso aqui, ó, desse primeiro, você tem esse tamanho de sombra, nesse você tem outro tamanho de sombra, e nesse um outro tamanho ainda. Então, o tamanho da sombra e para onde ela se orienta tem muito a ver com a sua posição em relação ao Sol, certo? Então, dito isso, vamos para o nosso mapa. Ele coloca o seguinte. Nas figuras abaixo estão representadas as sombras projetadas pelas varetas nas 3 cidades, Recife, Porto Alegre e Macapá, ao meio-dia, tá certo? E a linha pontilhada indica a direção norte e sul. Aí você já nota o seguinte, para começar, é meio-dia nas 3 cidades, contra qualquer expectativa de que o Sol está bem no centro do céu, você vê sombras, que é o que você não veria se tivesse com o Sol bem no centro do céu. Porque ele não faria sombra aqui em você, percebe? Se eu coloco uma vareta aqui, se o Sol está lá em cima, bem no centro do céu, ele não formaria sombra aqui, mas forma, né? Então, para vocês verem como é que a coisa não é bem assim. Bom, primeira coisa que eu queria falar é em relação à informação que ele dá no início.
A informação que ele dá no início é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, para ficar uma coisa decente. Isso. Espera aí. Acho que é aqui, né? Isso. Pronto. Só para a gente ter uma ideia, né? Então você imagina o seguinte, está aqui o planeta, né? A gente sabe que o eixo de giro do planeta não está em pé como a gente de repente pode imaginar. Ele tem uma certa inclinação. Então a Terra gira em torno desse eixo aqui, ó, que tem uma certa inclinação, certo? Então ela faz esse movimento de giro meio deitada assim, certo? Esse ângulo aqui é 23 graus e meio, mais ou menos. E aí você, então, cria o quê? O que você pode chamar de linha do Equador, se você vai conseguir fazer de forma decente, conseguir, sobrevivemos. Vai ter os trópicos. Então você tem aqui o Equador. Esse aqui é o trópico de Câncer. Esse é o trópico de Capricórnio, certo? Bom, só para a gente se localizar, hemisfério norte, hemisfério sul. E quando ele fala que é o primeiro dia do inverno do hemisfério sul, o que você tem é essa posição da Terra e o Sol bem aqui. E os raios solares estão chegando. E você tem uma prevalência do Sol nessa região aqui do Trópico de Câncer. O Sol já não está mais dando de cara com o Equador. Eu não vou ter tempo agora de ficar explicando muito essa questão das posições da Terra, mas o fato é que quando é que é inverno no hemisfério sul, você repara que essa parte aqui ela está recebendo mais raios solares do que a parte de baixo. A parte de baixo está mais escondida. Não tem a ver com estar mais distante, tá? Tem a ver com o fato de que, como essa superfície está mais inclinada, os raios solares eles incidem menos intensidade nessas regiões, o que caracteriza o inverno aqui. Tá? Quando, por exemplo, a Terra está no outro lado, o Sol vai para o lado esquerdo. Então você veria o quê? O hemisfério sul mais voltado para o Sol e o hemisfério norte já mais escondido, que caracterizaria o quê? O verão para a gente, o inverno para eles. Por isso que o hemisfério norte e sul tem estações invertidas. Tá? Bom, se quiserem falar, gente, perguntem aí pelo microfone, tá bom? Que eu não estou vendo o chat. Então, o que acontece é que o Sol ele vai estar prevalecendo, a gente vai ver isso, a posição do Sol vai estar prevalecendo mais perto do Trópico de Câncer do que do Equador. Então é como se quem olha para o céu, quem está no Trópico de Câncer vai ver o Sol bem no topo. Tá? Vou tentar mostrar como. Ele diz que nessas cidades aqui tem mais ou menos essas sombras. O que eu vou fazer? Eu vou representar essas sombras aqui. Vamos lá, ó. Recife. Recife tem uma sombra aqui. Deixa eu tentar aumentar a espessura do... Que é isso? Em Macapá, você tem uma sombra assim, né? E em Porto Alegre, você tem uma sombra assado, né? Tá muito... Muito bem. Repara uma coisa interessante. A sombra de Macapá é menor do que a do Recife, que é menor do que a de Porto Alegre. E aí você já vê que tem um pouco... Tem ligação com o que eu acabei de falar aqui em cima. Porque se o Sol vai prevalecer na região do Trópico de Câncer, você tem aqui, ó, Capricórnio, Equador, Câncer está aqui para cima.
Então, se você desce no Brasil, você está se afastando dessa posição de topo do Sol, né? Agora, como é que a gente localiza o Sol? Fácil, né? É só você pegar a direção que a sombra aparece. A direção que a sombra aparece é a direção de onde a luz vem, né? Então, se eu posso pegar e dizer assim, ó, a luz que estava aqui veio daqui. A luz que fez essa sombra em Macapá veio daqui. E a que estava em Porto Alegre, ó, como no meu desenho não está perfeito, eu vou dar uma fingida. Mas você consegue ver que é como se o Sol tivesse nessa posição aqui, ó. Isso justifica porque que em Macapá a sombra é menor, em Recife é um pouco maior, em Porto Alegre é bem maior. Tudo bem, gente? Está claro para vocês? Então a gente já localizou o Sol. O que é bom, porque se eu quiser saber a sombra em qualquer cidade, é só tomar como referência o Sol e a distância relativa da cidade, né? Quanto mais longe dele, maior vai ser a sombra. Então vamos agora para as perguntas. Levando-se em conta a localização destas 3 cidades no mapa, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação a quê? Ao litoral, ao Equador, ao nível do mar, ao Trópico de Capricórnio, ao meridiano de Greenwich. Repara que ele não menciona o Trópico de Câncer. Mas aí o que você pode usar? Bom, eu vou usar o seguinte critério. Se o cara está mais afastado do Equador, que é o caso no nosso Brasil, né, a maioria das cidades está abaixo do Equador. E quanto mais afastado do Equador, maior vai ser essa sombra. Percebe? Então, de todas as informações que a gente tem aqui, a que mais se encaixa é o Equador. Nível do mar não tem relevância nisso. O litoral também não tem nada a ver com o litoral. Trópico de Capricórnio tampouco. Meridiano de Greenwich menos ainda, né, que está lá na Europa, não tem nada a ver. Então a gente pode aqui marcar como Equador. Certo? Tudo bem, gente? Tudo certo? Beleza. Então vamos lá. Pelos resultados da experiência, no mesmo instante, olha só, no mesmo instante em que foram feitas essas sombras aí nas cidades, em Recife a sombra se projeta à direita e nas outras duas à esquerda da linha pontilhada, né? É razoável, então, afirmar que existe uma localidade em que a sombra deverá estar bem mais próxima da linha pontilhada, em vias de passar de um lado para o outro. Em que localidade dentre as listadas abaixo seria mais provável que isso ocorresse? Vamos ver aqui as cidades, vamos anotar elas aqui, ó. Natal, Manaus, Cuiabá, Brasília, Boa Vista. Manaus, Natal, Brasília, Cuiabá, Boa Vista. Eu acho que está botando Boa Vista aqui. Só um instante que eu acho que tem gente querendo entrar. Aí você saca o seguinte. Bom, ele faz uma observação que é interessante, que é umas sombras estão para a direita, outra para a esquerda. Isso se deve ao fato da posição do Sol. Tudo que vai estar à direita dessa linha vermelha vai dar sombra para a direita, e tudo que dá
É por esse simples fato, nada mais, certo? E dessas cidades todas que você vê nas setas azuis, qual delas está mais próxima dessa linha? Porque a que estiver mais próxima dessa linha é aquela cuja sombra vai estar mais próxima da linha. Vai se confundir com a linha pontilhada. Vocês estão entendendo? Porque ele está botando norte e sul, certo? Então, que eu estou fazendo esse rumo aqui, ó. Norte e sul. Vocês estão sacando, não? Bom, para mim aqui na figura, tomando aproximações, porque a gente não... Esse sol aí que a gente posicionou é uma aproximação, né? A gente não sabe a posição exata, mas dessas cidades todas, para mim, a que está mais próxima é Brasília. Então, em tese, Brasília daria a sombra mais próxima da linha, certo? Então, dessas cidades todas, aquela em que a sombra vai dar próxima da linha pontilhada é Brasília. Tá claro, pessoal, para vocês? Como assim? Essa linha pontilhada. Tá, deixa eu voltar lá. Percebe Ali que na. quando eles anotam essa sombra, eles usam como referência os pontos cardeais aqui, norte e sul. Então, eles criam essa linha norte-sul, certo? Ah, entendi. Então, quando você olha para o Sol, você se orienta assim, norte e sul, certo? E pela posição, mas repara, eu estou usando a posição do Sol, que eu intuí, né, pelo meu desenho, e a partir dessa linha eu tracei o norte e sul. Porque cada um desses lugares aqui vai ter um norte e sul. Se eu olhar, por exemplo, em Boa Vista, eu vou ter um norte e sul aqui também. Em Cuiabá, eu vou ter um norte e sul. Só que quando eu for fazer a sombra, o que vai acontecer? Eu vou pegar do sol para cá, em Cuiabá. Já vai dar uma sombra aqui, tá vendo? Ela não vai dar perto da linha. Já em Brasília, ela tende a dar o quê? Mais perto da linha norte-sul, ó. Então eu vou desenhar uma linha norte e sul em cada uma. Em cada uma, porque a Terra é bem grande, o planeta ele é bem maior do que o nosso país. Então, quando você olha norte e sul, em cada ponto do Brasil eu posso criar uma linha norte e sul. E essa linha é a referência para traçar a sua sombra. Estão percebendo? O fato é que em cada lugar você vai ter uma sombra que faz um ângulo com essa linha. Só que para lugares que estão mais próximos dessa linha norte-sul que passa na direção do Sol, vai gerar uma sombra que vai ser praticamente vertical nessa linha aqui. Entendi. Entenderam? Eu tava Perceberam? confundindo com a linha pontilhada do Equador. Não. Eles estão usando aqui Entendi. linhas norte e sul, né? Porque em cada lugar você vai criar Uhum. essa linha norte e sul. Só que aí, baseado onde o Sol está, você vai criar a sua sombra. Certo? Depois vocês deem uma estudada nisso, refaçam a questão, vejam a aula, vídeo, procurem explicações também em outros lugares, tem na internet, deve ter. Essa questão é conhecida, deve ter. Tá joia? Ou então mandem as dúvidas para mim, porque aí eu só vou poder ajudar cada um de acordo com as dificuldades de cada um, certo? Podemos seguir? Bom, então foi, né? Vamos para a próxima. Próxima, questão 17. Vocês chegaram a fazer essa questão ou não?
A questão das pirâmides. Eu fiz. Fez? Deixa Deu eu ver minha certinho, cara? resposta. Ó, Questão 17. é. Ele diz o seguinte: ao longo de uma estrada retilínea, um grupo de turistas a bordo de um carro avistam duas pirâmides, onde uma tem exatamente 3/4 da altura da outra e a distância entre elas é 700 metros. Supondo que eles continuem viajando no mesmo sentido dessa estrada, então imagina, tem a estrada e tem as pirâmides. Os caras estão vindo lá não sei da onde, e eles vão percorrer essa estrada, vão olhar para as pirâmides e vão embora. Então é como se eles fossem percorrer todos os pontos dessa estrada, certo? E eles dizem assim, supondo que eles continuem viajando, em que pontos eles veriam as duas pirâmides com o mesmo tamanho? E a gente tem que lembrar uma coisa que eu falei na aula. Quando você diz que vê duas coisas com o mesmo tamanho, no fundo o que você está falando é que você está vendo as duas com a mesma abertura angular. Né? Se você pegasse, por exemplo, aqui seu olho, né? E aí você tem um objeto aqui. E você tem um outro objeto aqui, por exemplo. Né? Quando você olha para o primeiro, você o olha com uma abertura angular. Peraí, deixa eu botar. É como se fosse isso aqui. Eu vou prolongar para a gente ver o que que dá, que bicho que dá. Repara aqui que aproximadamente, o que que esse cara pode falar? Ele pode dizer que ele vê esses objetos com a mesma abertura angular. Né? Esse aqui é pouco menor. Vou fazer ele ser igual. Isso, pronto. Embora eu tenha dois objetos de tamanhos reais diferentes, para o observador, eles parecem ter o mesmo tamanho. Porque a maneira como o nosso olhar julga tamanhos tem a ver com a abertura angular da visibilidade da coisa. Né? Quando eu olho, por exemplo, um prédio de muito longe, eu vejo ele pequeno. Porque ele lá longe, a minha abertura angular é pequena, então eu acho que ele é pequeno. Agora, à medida que eu me aproximo desse objeto, ele passa a ter abertura angular maior para mim. Então a gente julga assim, certo? Então é possível ver dois objetos de tamanhos diferentes com o mesmo tamanho? É, contanto que você os veja com a mesma abertura angular, certo? Então vou colocar aqui uma nomenclatura assim, ó, alfa, e esse alfa aqui eu vou chamar de ângulo visual. Por vezes pode ser chamado também de diâmetro angular. Agora, isso é uma informação super nova? Não, não é nova. Por quê? Quando eu olho o objeto, se estou julgando o tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a parte superior dele, qual é o limite superior e o limite inferior. E vai vir raios desses lugares até o meu olho. Se esse objeto estiver afastado, como é o caso desse aqui, ó, vou chamar de A e B, né? Eu vou usar o mesmo critério. Eu estou recebendo luz dos extremos dele, certo? E, obviamente, quando esses dois raios chegarem no meu olho, eu vou ter uma informação de ângulo visual. E esse ângulo visual que vai me dizer, ou vai me dar uma noção, um senso de qual é o tamanho. Tá bem? Então vamos para o problema da estrada. É uma dificuldade que eu noto em vocês, quando alguns entram em contato comigo para falar, é que a galera trava na hora de tentar começar a desenhar e desenvolver. Eu acho que vocês têm que ter essa ousadia de ir em frente, tá? Porque a coisa é o que vocês veem. Tá? Então tá lá a estrada.
eu vou colocar assim, ó, uma pirâmide e a outra pirâmide, certo? Aí você pode falar, pô, mas isso não é pirâmide. Não, não é a pirâmide. Mas eu só quero saber uma coisa dessa pirâmide, tá? O pico dela, o ponto mais alto. Por quê? Porque o ângulo visual, quando eu vejo uma coisa muito, muito alta, é como se eu tivesse colado no chão e estivesse olhando para essa coisa assim. Na hora que eu quero a reta, ele não dá. Porque eu já estou olhando reto para o pé dele, né? Eu sou pequenininho, eu estou olhando para uma coisa muito grande. Então eu olho reto para o pé e olho para o pico. Então isso já me dá um ângulo visual. Da mesma maneira, quando eu olho para a segunda pirâmide, repara aqui duas coisas, né? A primeira, nessa posição que eu estou, os ângulos visuais não são iguais, como vocês podem ver. Aquele que tiver maior ângulo é aquele que vai me parecer maior. Nessa posição aqui, se eu chamar de pirâmide 1 e pirâmide 2, a pirâmide 2 vai me parecer maior nessa posição do que a pirâmide 1, embora a pirâmide 1 seja maior realmente. Porque o ângulo visual da 2 é maior do que a 1. Tá certo, gente? E o que, que ele quer, então? Que a gente descubra em que ponto ou pontos esses turistas veriam as pirâmides com o mesmo tamanho. E aí entra o lance. Qual que é o lance da questão? Para ver com o mesmo tamanho, eu tenho que ver com o mesmo ângulo. Então, o segredo é mesmo tamanho. Eita, troço desembestou. É a mesma coisa que dizer mesmo ângulo. Então, essa é a condição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar para satisfazer essa condição. Por exemplo, eu vou dizer aqui, é provável que andando entre as duas, isso aconteça. Vocês concordam? Porque se eu começar no pé dessa pirâmide aqui, esqueci de continuar com o e 2. Quando eu olho aqui para o pé da pirâmide, olho para cima, ela parece que bate no céu, né? A 1 já tem um certo tamanho. À medida que eu vou andando, esses ângulos vão se mudando, eles vão se ajustando. E eu posso afirmar, então, se alguém tiver um protesto, eu posso melhorar a minha explicação, que é o seguinte: vai chegar um ponto aqui, vai chegar um ponto em que, ao caminhar, eu encontre o mesmo ângulo visual. Vocês concordam ou vocês acham que eu estou forçando a barra? Bom, não precisa ser entre as pirâmides, né? Não, eu estou fazendo uma análise entre elas, mas pode procurar em outros lugares. Mas vocês concordam que entre as duas isso vai acontecer? Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não deixar dúvida. Não gosto de deixar dúvida, cara. Vamos lá. Eu vou pegar aqui esse meu gráfico. Ah, deixa eu... Pronto, deixa eu fazer só a geometria mesmo. Eu vou criar aqui minha reta. Ou de acho.
Ah, melhor. Só um minutinho. Eu vou tentar colocar essa. Só me dá um minutinho que já vou resolver isso aqui e mostro para vocês. Eu acho que aqui vai ficar show de bola, vai ficar bala. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo aqui a situação em questão. O que eu estou fazendo? Estou criando aqui, ó. Eu vou criar um segmento de altura 4 e outro de altura 3, porque ele fala que uma delas tem 3/4 da altura da outra. Então, é como se uma medisse 4 e outra medisse 3, para ficar em números inteiros, certo? Vou fazer desaparecer essas retas, que não vou precisar delas, desses pontos aqui também. Vou criar os segmentos, pronto. E o que eu vou fazer agora? Deixa eu só tirar esses rótulos. Beleza. Vou criar agora um ponto em cima dessa reta. Esse ponto aqui, ó, ele pode andar nela, tá vendo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou construir, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Eu vou construir os ângulos visuais em relação a cada um desses objetos, tá vendo? Eu vou construir esse ângulo aqui e esse aqui. Beleza. Vou pedir para ele me dizer esse ângulo. Então, eu vou fazer isto aqui. Ele sempre dá um ângulo de fora, cara. Eu não estou explicando para vocês como eu estou fazendo, porque não é objetivo, tá? Eu só quero mostrar para vocês. Agora tu não vai me enganar, não. Pronto. Botei embaixo. Eu não sei se dá para ver direitinho. Eu vou tentar mudar a cor aqui. De repente eu... Isso. Um eu botei de verde, outro eu botei de laranja. Olha só, quando eu vou mexendo, vocês estão vendo aí, ó, eu estou alterando esses ângulos. Isso acontece lá também. Deixa eu botar aqui logo para esse cara não ficar enchendo o saco. Pronto. Então, nota que eu estou andando e isso está mexendo nos ângulos. O que a gente tem que fazer? Vamos tentar achar posições onde esses ângulos sejam iguais. Tá? A gente nem precisa ficar olhando para os ângulos. Basta olhar para essas duas linhas. Por quê? Quando os ângulos forem iguais, elas vão se casar. Isso quando elas estão fora, quando elas não estão entre as pirâmides, certo? Então, se eu afastar um pouquinho... Percebe aí, ó? Chega um momento em que os ângulos estão lá, praticamente iguais. É claro que aí é só uma questão de eu ficar ajustando, mas eles vão ser iguais em algum momento, tá vendo? Eu posso afastar mais, lá, eles se separam. Então existe algum lugar aqui onde eles se unem. E onde eles se unem, o ângulo visual das duas pirâmides é idêntico. Ou seja, eu as vejo com o mesmo tamanho. Então existe um ponto que está fora, que está longe delas, mas também existe um ponto, e que esse a gente tem que olhar agora para os ângulos, que é o ponto onde... Vamos ver, ó. 50, 49, 53, 52, está vendo aqui, ó, 52, 54. Ou seja, existe também um ponto dentro onde esses ângulos são iguais. E você consegue ver essas pirâmides com o mesmo tamanho. Então a gente pode dizer que existem dois pontos. Quando eu vou para o outro lado, alguém podia falar, será que para o outro lado tem também? Quando eu ando aqui, ó, não tem.
Não tem, não vai ter. Porque a que está lá, mais distante, ela é menor. Então você percebe que à medida que você anda, por mais que você... Peraí que o negócio bugou aqui. Tá vendo? Por mais que você ande, isso nunca vai acontecer. Tá certo? Tá claro para vocês? Tá dando para perceber isso? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, sabendo que existem dois pontos, eu vou atacar agora o cálculo. Bom, qual que é a vantagem de ser o mesmo ângulo? Quando você tem o mesmo ângulo, você cai naquela graça maravilhosa que é a semelhança de triângulos. Por quê? Porque você tem, então, um ângulo igual, dois ângulos iguais, porque você tem aqui um ângulo reto. E aí você, naturalmente, o outro ângulo, o terceiro ângulo, também vai ser igual. Então você tem um caso de semelhança chamado ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. Tá, e qual que é a vantagem da semelhança? E isso é uma coisa que eu falei com alguns. Estudem um pouco de geometria, revisem, pesquisem sobre semelhança. Quando você tem dois triângulos semelhantes, digamos, quando eu divido a base pela altura de um deles, vai dar um número. E quando eu faço isso no outro, dá o mesmo número. Percebe? Por exemplo, em dois triângulos semelhantes, se a altura de um é o dobro da altura do outro, estou supondo, tá? Então, se a altura aqui mede 1 e a altura aqui mede 2, se a base aqui mede 1, a base aqui tem que medir 2. Porque em triângulos semelhantes existe o que a gente chama de razão de semelhança. Então, se um lado é o dobro do correspondente no triângulo menor, os outros lados também serão o dobro dos seus correspondentes. Então, quando você divide aqui, ó, 2 por 2 é igual a 1 por 1. Sussa, tá? No nosso caso em questão, eu vou dizer, sem medo aqui, que a altura de uma das pirâmides é 4. Eu posso chamar de 4 vezes U, 4 unidades. E a da pirâmide menor é 3 unidades, certo? É uma maneira de dizer que uma é 3 quartos da outra. Se vocês quiserem, eu posso colocar uma medindo 1 e a outra medindo 3 quartos, sem problema para mim, tá? Agora, aqui dentro, como é que eu escrevo as bases? A gente sabe do problema que essa distância entre uma pirâmide e outra é 700. Então, quando eu crio esse ponto aqui, o que eu faço? Eu vou chamar aqui de x, por exemplo, a distância entre o carro e a pirâmide menor, e a distância que sobra entre o carro e a outra pirâmide, eu sou obrigado a chamar de 700 menos x. Certo? E aí, o que eu faço? Eu vou aplicar a razão de semelhança, porque ele quer saber em que pontos, ou seja, quem é esse cara aqui? E aí eu vou dizer então o seguinte: base por altura, tanto faz, vou escrever então base por altura. Então 700 menos x sobre 4u vai ser igual que x dividido por 3u. Aí, bom, por que eu falei que o valor que você dá para a altura de cada uma tanto faz? Porque quando você tem essa proporcionalidade, essa razão aqui, igualdade de razões, tá vendo aqui? Esse 4, esse 3, você pode ficar simplificando aqui dentro. Por exemplo, esse u simplifica, não interessa quem é. Então a gente vai ficar com 700 menos x sobre 4 igual a x sobre 3. Então a gente vai fazer nossos cálculos, multiplicando cruzado, né? Vou fazer o básico. Vai ficar então 3 vezes 700, 2.100, menos 3 vezes x, 3x, igual que 4x.
certo? Depois eu vou dizer para vocês um truque, mas vamos lá. Resolvendo, eu vou passar o 3x para onde está o 4x, isso vai me dar 7x. Então, 7x vai ser igual a 2.100. Dividindo, então, 2.100 por 7 vai me dar 300 metros. Certo? Agora, essa solução ela é muito mais sorvete na testa do que parece. Por quê? Olha só a dica que eu dei. Se a razão entre as alturas é 4:3, a razão entre as bases é 4:3. 4:3, 400 mais 300, 700. Então, a razão entre as bases também tem que ser 4:3. E como a soma é 700, 400 para um lado, 300 para o outro. Né? Esses números eles foram feitos para dar certo, então fica bem evidente. Tá? Então, daria 300 metros. Aí vou colocar assim, a contar da pirâmide menor, né? Ou 400, contando da maior. E o outro caso em que o Davi tinha comentado, não sei se o Davi chegou a comentar desse caso, é o caso em que você vê lá de longe. Então você as vê também com o mesmo ângulo visual. Pode falar, Davi. Foi assim que eu fiz. Eu não tinha Beleza. pensado. Mas essa do meio você encontrou também? Eu não tinha pensado nisso, não. Beleza. Essa daqui tá na mesma, né? Você tem lá dois triângulos semelhantes, por quê? Você também vai ter os três ângulos iguais, porque você tem esse aqui, você tem os ângulos retos embaixo, e os ângulos de cima não vão ter saída, vão ter que ser iguais. Então, também triângulos semelhantes. E aí, saca só. Eu tenho aqui, ó, 4 unidades à altura do maior triângulo e 3 a do menor, certo? Então, eu posso fazer o mesmo cálculo para a base que eu fiz antes. Só que agora eu vou falar o quê? Eu vou chamar de x a distância, eu vou chamar agora de y, para não confundir, tá? Então, eu vou chamar de y essa distância entre o carro e a menor pirâmide, certo? E vamos fazer nossas contas. No triângulo maior, vai ficar base 700 mais y, né? Junta tudo. Então, agora vai ficar 700 mais y dividido por 4u. Isso vai ser igual ao triângulo menor, que vai ser y dividido por 3u. Repara que isso se parece muito com o que a gente fez em cima. Ó. A única diferença é esse menos aqui, que virou um mais. Continuando. Eu posso simplificar esse u com esse u. Vou multiplicar cruzado como eu fiz para aproveitar o raciocínio, né? 2.100 mais 3y igual a 4y. Só que agora, na hora que eu passo o 3 para junto do 4, ele não vai somar, agora ele vai subtrair. E vai ficar, então, y, que é 4 menos 3, né? Igual a 2.100 metros. Então, você percebe que existe também essa relação de 3 para 4. Por quê? Veja só, a diferença de altura é 1/4. Quando você olha para a diferença da base, é 700. E ela é 1/4, então, do total.
repara que quando você soma 2 e 100, eu estou agora fazendo uma viagem, tá? 2 e 100 é 700 vezes 3. Naturalmente, um quarto é o 700, então o todo é 2.800. Então você mata que se a base maior é 4 e a base menor é 3, se você faz essa proporção, significa que então a base menor, a diferença é 700, então o tamanho da menor é 2.100, que é 3 vezes um quarto, que é 700. Viajei agora, tá? Mas dá uma pensada, vocês vão perceber o que eu estou falando. Mas, de todo modo, vocês vão fazer dessa forma tradicional aqui, que eu fiz, tá? Que é usando as razões de semelhança. Bugou ou tá indo, tá fluindo? Você me bugou mais nesse negócio do meio das pirâmides. Mas depois eu vou... Peraí que tem um inimigo aqui. Desgraçado. Mas depois eu vou... Quem quiser entender melhor esse truque que eu falei no final, manda mensagem que eu dou uma explicada melhor. Mas será que realmente teria uma estrada cortando a pirâmide? Ah, não, cara, isso é um Cortando o problema monumento fictício. histórico? É um problema fictício. Mas assim, é mais para você colocar em ordem essas noções sobre tamanho das coisas, né? Não é um problema bem real. Embora nessa figura aqui, você tem lá 2 pirâmides e tem um passeio, né? Você tem um lugar para onde as pessoas podem caminhar, tá vendo? E não acho difícil, porque às vezes na estrada você vê, por exemplo, cadeias montanhosas, você vê... peraí que eu vou matar ele agora. E acho que você consegue fazer esse tipo de comparação, não é difícil perceber que dá para fazer. Tá? Não sei se era isso que você estava falando, né? Mas... Tá joia? É assim Mas essa mesmo, o negócio questão é ficou para... mesmo confusa Hum. por causa dessa estrada, porque não fala nada sobre a estrada. Pois é, cara, então, eu deixei em aberto a questão da estrada para ver o que vocês iam pensar a respeito. Agora, o que eu imaginei na hora que eu escrevi essa questão? Essa questão, eu bolei essa questão, tá? É como se você tivesse que imaginar que você tem lá as 2 pirâmides, que elas estão num certo alinhamento, e a estrada passa bem perto delas. Como se fosse assim. Imagina lá que você tem as pirâmides, aí tem a segunda pirâmide, e a estrada está passando aqui. Rente praticamente as pirâmides. Tá imaginando. De repente eu posso colocar essa figura para melhorar o entendimento da questão. E aí você está passando por aqui, você está olhando para as pirâmides, saca? E aí você então está Entendi. comparando, tá? Eu não sei se essa figura faltou na questão, tá? Eu vou avaliar se merece colocar uma figura aí. Tá? Depois vocês me digam aí se vocês acham que essa questão merece uma figura. Bom, vocês ainda estão aí? Tá todo mundo vivo? Eu tô vivo. Que bom, cara. Sim, tudo bem. Vocês estão anotando essas coisas? Sobrevivendo. É a palavra-chave. Deixa eu ver aqui uma coisa. O tempo tá... Bom, o tempo tá esgotando, eu vou pular. Depois eu recomendo que vocês tentem fazer a 18 e 19. Não são questões muito difíceis. Por quê? Tudo bem que você tem que raciocinar um pouco para montar, mas na hora de resolver é só seguir o padrão de resolução, cara. Sabe? Só dando uma dica rápida, a questão, por exemplo, 18, né? Para aqueles que leram a questão.
Um cara está querendo determinar a distância que ele está de um edifício. O que ele faz? Pega um lápis, coloca na frente do olho e vê a que no edifício ele compararia olhando ao lápis. Ou seja, o que pareceria ter o mesmo tamanho angular do lápis. Então é como se você tivesse assim, tá lá o camarada, então ele pega e faz o quê? Bota um lápis na frente do olho e tá lá o edifício. E aí o que ele faz? Ele olha e compara alguma coisa no edifício. Deixa eu botar a linha que fica mais legal. Ele vai lá e bate assim, ele percebe assim, opa, 4 andares. Não, ele fala 6, né? Olhando, ele cobre exatamente 6 andares. Então tá lá, 6 andares. Não se preocupe em como ele consegue descobrir isso, tá? Mas 6 andares. Aí o que ele faz? Ele repete o processo. Só que agora ele faz o quê? Vou pegar só o pontinho do olho dele, tá? Ele pega o lápis, em vez dele colocar nessa mesma distância, ele afasta um pouco. E aí o que ele faz? Ele repete o processo. Ele vai lá e olha para o edifício e percebe que agora, com um lápis afastado 50 centímetros, né, ele passou a ver só 4 andares. A questão é como é que ele consegue, a partir disso, determinar a distância que ele está do edifício. E aí, então, você vai criar todos os parâmetros, lembrando, semelhança de triângulo está rolando. Ó. Ele vai ver o lápis e esses 6 andares, no primeiro caso, como tendo o mesmo tamanho angular. 2 triângulos semelhantes. No segundo caso, mesmíssima coisa. Vai ver o lápis e 4 andares com o mesmo tamanho. Tá? E a grande jogada aqui tem a ver com a distância do olho até o edifício, que é o que ele quer determinar. No caso, a distância do lápis na primeira situação é um valor que a gente não sabe qual é, mas a gente não precisa temer isso por enquanto. No segundo caso, é este valor acrescido de 50 centímetros. Então, por exemplo, se no primeiro caso eu chamar de x aqui, essa distância é d, e o tamanho do lápis é L, o L continua sendo o tamanho do lápis. Agora embaixo não é x mais 1/2. Nós temos que dar isso em metros. E você vai repetir os cálculos. Você vai fazer o primeiro cálculo em cima, você tem um monte de incógnita. Só que quando você for comparar com o cálculo de baixo, porque existem coisas comparáveis do primeiro para o segundo caso, né? Como, por exemplo, a distância até o edifício, o tamanho do lápis e o próprio x. Então, quando você faz esses dois cálculos por semelhança e quando você une esses dois cálculos, o teu D vai aparecer naturalmente. Mas percebe, não tem nada demais, não tem nada de exótico que só o professor poderia fazer. Acho que vocês têm que tentar desenhar e expressar o que está sendo dito no enunciado. Isso é importante, tá? Bom, vamos mudar um pouco. A gente chegou a fazer, então, algumas questões sobre espelho, né? A questão das imagens e tudo mais. Fizemos essa primeira, né? Que tem de errado com a figura. E agora a gente chegou a discutir um pouco a questão da ambulância. Se eu não falei, vocês me lembram, mas eu acho que sim. Então vamos fazer agora essa letra C. E vamos fazer a 6 e a 7. Tá? Vamos lá. Ele diz assim: o que é de errado com a legenda da charge mostrada na figura a seguir? Aí a legenda da charge é a seguinte. Essa é uma charge do Harris. A maioria dos espelhos inverte a esquerda e a direita. Este inverte a parte superior e inferior. Ele bota lá um espelho malucão, que ele se vê de cabeça para baixo. O que é de errado com essa legenda?
Alguém tem uma ideia, um palpite? Só tá cansado, né? É que não inverte de verdade? É isso? Então, aí a gente cai naquele mesmo problema de sempre. Eu sou da seguinte opinião. Aí é uma questão, pelo menos para mim, de opinião. Essa noção de inversão direita-esquerda, você pode interpretar assim: direita e esquerda, para mim, é um conceito pessoal e tem a ver com a maneira como eu me oriento para o mundo. Por exemplo, eu aprendi que esse é meu braço direito e meu braço esquerdo. Então, quando eu olho para as coisas de frente, eu tenho a minha direita e a minha esquerda. Eu não tenho direita e esquerda. Entende? É minha direita. Quando, e digamos, eu estou aqui no meu quarto, tá? Eu estou aqui no meu escritório. À minha direita eu tenho uma bola aqui de fisioterapia da minha esposa. Ela é fisioterapeuta. Tem uma bola aqui vermelha. Então ela está à minha direita. Se eu viro de costas para conversar com alguém, eu vou dizer assim: a bola está à minha esquerda. Não vai estar mais à minha direita. Por quê? Porque eu me virei. Então eu mudei a minha orientação. Então essa noção de direita e esquerda não faz muito sentido. O problema, e aí entra a questão, é o seguinte: retomando um pouco a discussão da última aula. Quando você se olha no espelho, e nessas horas eu tô com o Guimarães Rosa. O espelho ele cria, na verdade, uma identidade perfeita. Isso que assusta a gente, né? Se você pega o seu rosto e parte ele ao meio, quando uma pessoa te vê na rua, ela vai ver o seu rosto da seguinte maneira: sua direita, sua esquerda, tá? Digamos que você tenha o nariz virado para a direita, você tem o nariz torto para a direita, e você tenha um sorriso anormal para a esquerda, assim, né? Então as pessoas te veem assim, certo? Quando você se olha no espelho, o que o espelho faz? Eu vou tentar criar uma figura aqui que é a seguinte. Isso aqui é você se vendo no espelho, certo? Então aqui, ó, aqui está o seu cabelo. Então você está diante do espelho e tu está se vendo. Quando você está diante do espelho e está se vendo, você está aqui à sua direita, sua esquerda. Repara, esse direita e esquerda que eu coloquei aqui em cima são referências da própria pessoa, suas, não minhas, tá? Suas. Quando tu se olha no espelho, o que o espelho faz? Ele chapa de frente, ele não troca. Ele, na verdade, ele não inverte. Então, quando você se olha, o que você vê? Você vai ver esquerda aqui e direita aqui. Então, quando você se olha no espelho, o que você vê? Vai ver seu nariz torcido para a direita e o seu sorriso anormal para a esquerda. É por isso que todo mundo, quando se olha no espelho, se vê invertido. Tem até um aplicativo de celular que eu acho que ele faz essa parada. Ele te filma como você é visto pelas pessoas na rua, né? Uma coisa engraçada no smartphone é que se você vai tirar uma foto, você levanta o braço direito, ele levanta como se fosse o braço esquerdo, né? Que acho que é para você não se assustar. Você imagina, você tá aqui, você faz assim, pum, aí o braço de lá levanta você. Eita! Então, o que, por exemplo, o smartphone faz quando você liga a câmera é te dar uma visão especular do espelho. Porque se ele te der uma visão real, acho que você se assustaria. Então isso mostra o quê? O espelho não inverte. Isso é uma coisa que eu queria frisar, cara. O espelho ele não inverte. E é isso que assusta no espelho, é que ele não inverte. Porque quando eu olho as pessoas, eu tenho uma noção de direita e esquerda trocada.
quando duas pessoas se olham de frente, elas discordam sobre direita e esquerda. O ponto é quando você se olha no espelho, a tua imagem concorda com você, direita e esquerda, entendeu? Tudo que está na tua direita vai estar na tua direita no espelho, e tudo que está na tua esquerda vai estar na tua esquerda no espelho. Isso não é verdade no mundo real. Tá? Eu sei que essa discussão, eu estou forçando talvez a discussão, mas eu queria que vocês retivessem essa ideia, cara. Isso é fundamental. Vocês estão aí, né? Vou supor que sim. Então, ele diz que a maioria dos espelhos inverte a esquerda e a direita. Aí você vai dizer, bom, o que é de errado aqui? O que é de errado é que os espelhos não invertem a direita e a esquerda, tampouco em cima, embaixo, superior e inferior. Os espelhos não invertem. Eles copiam identicamente. O que está embaixo fica embaixo, o que está em cima fica em cima, o que está na direita fica na tua direita, observador, e o que está na tua esquerda fica na tua esquerda, observador. Certo? Tá claro, pessoal, isso aí? Depois vocês tentem procurar esse aplicativo aí de celular que faz isso, que te dá uma imagem como você é. Questão 6. Leia o diálogo a seguir e responda. Mãe, preciso de um novo espelho. Agora sou crescida e já não me vejo da cabeça aos pés. A mãe diz, recua um passo, dá um passo para trás. Aí a menina diz, mas não muda nada. Pergunta é, quem tem razão? Aí você imagina essa situação, uma menina que quer se ver no espelho, ela não se vê completamente, e a mãe fala, dá um passo para trás. Vocês acham que se vocês tivessem um espelho, e vocês quisessem se ver mais, dando um passo para trás, vocês se veriam mais? Vocês acham? Você sempre fica do mesmo tamanho no espelho. Por quê? Isso é intuitivo, cara? Engraçado. Isso não é muito intuitivo, porque você imagina que você está olhando através de uma janela, certo? O que eu falei? Os espelhos, eles são uma espécie de janela pro mundo que está atrás de você. Então, tudo que está aqui atrás de você, o espelho ele joga para fora e ele vira uma janela de observação. Se alguém está perto da janela e você não vê a pessoa completamente, aí você fala assim para a pessoa, anda para trás. Aquela pessoa passa a ser vista por você. Mas você vê mais partes dela. Por que isso é verdade, mas pelo que parece não é verdade no caso do espelho? O que está errado aí? Porque, como o senhor disse, é um negócio chapado, né? Como se você pegasse um carimbo, né? E Não, mas aí você lembra, quando a gente fala de imagens, a gente está falando daquele princípio que é o quê? Todo objeto vai ter uma imagem, um ponto-imagem dentro do espelho que vai estar à mesma distância que o objeto está do espelho. Então, se o objeto está próximo do espelho, a imagem vai parecer mais próxima. Se o objeto está mais distante, a imagem vai parecer mais distante. Minha questão é, se você imagina o espelho como uma janela de observação, e se você olhando para uma janela, você fala para a pessoa assim, anda para trás, você começa a ver mais partes dela que você não via, por que essa dica da mãe não está funcionando? Por que quando a mãe manda a menina dar um passo para trás, ela não se vê mais no espelho? Não se vê mais no sentido de mais completamente. Depende da inclinação. a imagem vai Então, parecer a princípio, Matheus, eu mais estou longe. pensando num espelho plano encostado na parede ou em pé. Não estou pensando num espelho inclinado ainda, não. Pode falar, Davi. Porque se você se afastar do espelho, a sua imagem vai parecer que está se afastando também. Então, Certo? mas isso não faria você se ver mais?
Estranho, né? Vamos fazer isso aqui para a gente ver. Bom, vou fazer aquela mesma coisa lá, vou criar uma reta. Hoje eu vou passar um pouquinho da hora, tá, pessoal? Vocês me perdoem aí. Vou criar um ponto aqui, que vai ser meu... Não preciso fazer isso. Bom, o que eu fiz aqui? Eu estou tentando construir uma pessoa. Então tá lá a pessoa, né? O que acontece? Eu tenho a altura da pessoa e esse ponto intermediário é o olho. Porque o seu olho não está bem no topo da sua cabeça. O seu olho está aqui um pouco abaixo. Tá? Então eu preciso escrever esse olho assim, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma linha que vai ser meu espelho. Deixa eu criar uma reta aqui. Essa reta aqui eu vou criar 2 pontos nela. Aguentem firme aí que vai dar tudo certo. Vou criar o segmento. Bom, aqui então eu posso andar com o espelho, tá vendo? E eu posso controlar o tamanho do espelho. Posso controlar para cima, para baixo. Certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir aqui no programa um comando que ele chama de reflexão em relação a uma reta, que é o nosso caso, né? Então eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui e vou refletir em torno dessa reta. Ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Do outro lado. E vou refletir esse ponto aqui. Então, o que eu estou fazendo como referência? Eu estou usando o topo da cabeça e a planta do pé. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou, a partir do meu olho, eu vou construir a minha janela de observação a partir do espelho. Eu vou pegar lá uma semi-reta saindo do olho. Beleza. Então, aqui, para a gente criar só um efeito, eu vou criar uma reta aqui mostrando o seu corpo. O que acontece? Repara só. Deixa eu botar uma outra cor para... Tá rosa. Então, por exemplo, tá aqui o espelho, tá vendo? Se eu mudo de lugar, se eu ando, ó, o que acontece com a minha imagem? Ela tá andando junto comigo. Se eu me aproximo, ela se aproxima. Se eu me afasto, ela se afasta. E aí tá, por exemplo, uma jogada que eu falei da janela, que é o seguinte: quando eu falo para uma pessoa andar para trás na janela, de fato, se ela andar para trás e eu fico no lugar que eu tô, eu vejo mais. Mas se eu andar para trás também, vai dar na mesma. Que é o que acontece. Quando o observador dá um passo atrás, a imagem dá um passo atrás. Você nota o seguinte, olha só. Imagina que eu vou ajustar assim, ó. Eu vou ver o topo da minha cabeça e vou ver, por exemplo, ó, o ponto médio do meu corpo, que é aquele ali. Eu vou fazer isso, fazer esse ajuste. Tá aqui. Então eu vejo só o topo da minha cabeça e, sei lá, o ponto médio do meu corpo, sei lá, meu umbigo. Se eu ando para trás, muda? Não. Se eu ando para frente, muda? Não. Então não importa a posição que eu esteja, eu sempre vou ver a mesma porção do meu corpo. E só tem um jeito de eu me ver mais. Nesse caso aqui, é se eu aumentar o espelho. Então eu posso aumentar o espelho e me ver da cabeça aos pés. Mas o simples fato de andar para frente ou para trás não muda nada. Vocês percebem? Vou lá para ver.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou mostrando para vocês no programa que não interfere. Eu posso andar para onde eu quiser, que eu vou continuar vendo só uma certa porção do meu corpo. Dou um passo atrás, continuo vendo a mesma coisa. Essa linha não está passando por esse ponto porque ele está aqui não, tá, gente? Eu posso, inclusive... Ó, repara que essa linha corta o corpo no mesmo lugar, ó, sempre. Quando você olha para essa questão, o que, que você percebe? Uma semelhança aí, né? Tá aqui meu olho. Deixa eu ver se eu consigo representar de forma simplificada. Bom, tá bem simples, mas eu acho que dá para... Então, o que, que a gente tem lá? Eu tenho o tamanho do espelho e eu tenho a fração do meu corpo, que eu vou chamar de X, que é a fração do meu corpo que eu vejo. Quanto da minha altura eu consigo ver, efetivamente. E aí vai entrar o seguinte, o ângulo aqui vai configurar uma semelhança de triângulos, porque agora eu vou ter duas paralelas aqui, ó, cortadas por uma transversal. Então isso vai gerar ângulos iguais aqui, ó. E aqui também. Então eu tenho um caso de semelhança, só que agora eu tenho uma questão, né? As alturas desses triângulos estão na seguinte relação. Como eu estou falando de um espelho e sua imagem, a regra é clara. A regra diz que a distância do objeto ao espelho vai ser igual à distância da sua imagem ao espelho. Aí você diz assim, olha só que coisa. A altura do triângulo maior é sempre o dobro da altura do triângulo menor. Visualiza. Se a altura do triângulo maior for sempre o dobro da altura do menor, significa que a base do triângulo maior, ou seja, x, é sempre o dobro do tamanho do espelho, ou seja, 2L. E se quando eu dou um passo para trás, o espelho muda de tamanho? Não. Então a fração que eu vou ver vai continuar sendo o quê? O dobro do tamanho do espelho. Então não adianta quanto vale D. Quanto vale D não importa. O que importa é que, descendo o que for, a altura do triângulo maior vai ser o dobro da altura do triângulo menor. Beleza? E aí, quando é que eu posso me ver completamente? Ele fala assim, qual deve ser o comprimento mínimo de um espelho plano a fim de que você possa ter uma visão completa de si mesmo? A resposta está aqui. Quando eu quero me ver completamente, se a porção que eu me vejo é o dobro do tamanho do espelho, então o espelho tem que ter o quê? A metade da minha altura. Então, qual deve ser? E eu vou escrever aqui, olha, x igual a 2L. Então, L igual a x sobre 2. Se x é sua altura, né? Se isso for sua altura, né, em algum momento, então o tamanho do espelho tem que ser metade da sua altura, certo? O comprimento mínimo é metade da nossa altura. Letra B. Qual é o papel desempenhado pela distância até o espelho? Né? Bom, se ele quer saber o papel desempenhado em termos de o quanto eu me vejo mais ou menos, a resposta é papel nenhum. A distância até o espelho não desempenha papel nenhum. Por quê? Não importa quanto for D, o que importa é que a altura do triângulo maior vai ser sempre o dobro da altura do menor, qualquer que seja D. Então ele não desempenha nenhuma função. Por isso que dar um passo atrás e fazer nada é a mesma coisa, certo? Então, papel nenhum.
Bom, tudo bem. Eu vou estender só mais um pouquinho e a gente já acaba, tá, gente? Mantenham-se firmes aí. Bom, eu estou fazendo um pouco rápido, mas eu espero que tenha fixado pelo menos um caminho para entender. Não confiem só nessa explicação aqui. Estudem isso, revejam esse vídeo, rabisquem. Tá? Isso para mim é vital. Vamos para 7. A figura a seguir mostra um espelho retrovisor. Essa questão que é o Unicamp, tá? Plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente, está aqui, né? E a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. O cara está num Fusca, sabe como é que é? O retrovisor está aqui e a cabeça do cara está na linha do retrovisor, certo? Os olhos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Então está esse pontinho branco aqui, que são os olhos do motorista. Os pontos da figura que pertencem a um plano horizontal também que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... Aí você tem aqui um truque que a gente vai usar. Porque, veja bem, cara, você tem aqui 9 pontos. Você vai ter que fazer a imagem de cada um desses pontos. Você vai usar o truque que eu falei na aula passada. Tá vendo essa imagem aqui? Conclusão que você chega. O observador real, ele vê a imagem virtual da mesma forma que o observador virtual vê o objeto real. É a mesmíssima coisa. Então, o que eu posso pensar? Quando eu quero observar alguma coisa através de um espelho, eu tenho duas opções. Ou eu crio a imagem do objeto, e aí eu olho para esse objeto, ou eu faço o observador virar a imagem, eu jogo ele lá para dentro, e aí ele vem olhando para o mundo, para fora, para a realidade, que dá na mesma. Beleza? Vamos aplicar esse raciocínio aqui nessa questão. O que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui a minha linha do espelho. Tomara que eu acerte. E eu vou criar também aqui, olha, a linha do observador. Eu vou supor que esse cara está mais ou menos aqui nesse ponto. É por aqui, mais ou menos, né? Acho que um pouco mais atrás. Bom, tá aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o campo visual dele a partir do espelho, que é o quê? Pegar os extremos do espelho. Então eu vou pegar aqui em verde, tá? Vou pegar aqui, passando pela borda de dentro, pela borda de fora. Se você fizesse as imagens de todos esses pontos, você faria a mesma construção, tá? Daria a mesma coisa. Então, o que você tem? Esse cone que a gente vê aqui, esse ângulo aqui que a gente vê aberto, é exatamente a região que esse cara vê quando olha para o retrovisor. Então, quando ele olha para o retrovisor, tudo que está aqui dentro é o que esse cara vê. Deixa eu só fazer... Eita. Isso. Então, repara, pontos 3 e 6 não são vistos, estão fora. 4, 7 e 8 estão fora. Esses caras são, digamos assim, os pontos cegos desse motorista. O cara não consegue ver esses caras. E aí, então, vamos lá responder, né? Nesse caso, os pontos que podem ser vistos são 1, 2, 5 e 9. Olhando lá na nossa questão, 1, 2, 5 e 9, letra C. Perfeito, né? Aí a questão 8 ele diz assim: considerando a questão anterior, querendo o condutor observar onde estão seus pontos cegos, antes de iniciar uma manobra, procede movimentando a cabeça para frente,
fazendo assim, que outros pontos agora podem ser vistos por ele? Então, o que acontece? Esse cara vai mover a cabeça para frente. Então, ele vai passar a ver o quê? Deixa eu botar em outra cor. Ele vai estar agora aqui. Ao fazer isso, a imagem dele passa a vir para cá, ó. Vou botar até mais perto. A galera bota a cabeça bem perto mesmo. Então ele vai passar a ficar aqui. E aí eu vou fazer agora a construção para o cara movendo a cabeça. Quando eu faço isso... Um minuto. Eu tenho aqui esse raio passando na borda e outro raio passando na borda de fora. Aí você fala, opa, legal. Quando o cara ele chega a cabeça para frente, ele passa a criar um campo visual que captura os pontos 3 e 6. Então ele passa a ver esses pontos. Ou seja, quando o cara se move em relação ao retrovisor, ele cria a visão dos pontos cegos dele. Agora eu vou fazer uma pergunta e vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês responderem. Não, 1 minuto. O que esse cara deveria fazer para ver os pontos 4, 7 e 8? O que ele deveria fazer para conseguir ver esses pontos aqui? Ó? Vou botar em vermelho aqui. Qual movimento de cabeça esse cara teria que fazer? Vocês estão me ouvindo aí? Não se esqueçam, essas questões, como você quer determinar o que você vê através de um espelho, você tem que imaginar o espelho como uma janela. E você pega os extremos e constrói o que chama de campo visual. É o que eu estou fazendo aqui. Vocês têm uma resposta aí? O que esse cara deveria fazer para ver os pontos 4, 7 e 8? Pode falar, Davi. Então, o cara poderia chegar a cabeça para a esquerda. É. Se ele não puder Então, chegar ó, mais para trás, ele pode chegar para a esquerda também. ir para trás. A Yasmin falou ir para trás. Olha, ir para trás é mais complicado, porque você tem um banco, você tem um encosto, não tem como você ir mais para trás. Né? Normalmente, o que você tem? Né? Você está dirigindo, você pode ir para frente, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda. Né? O Davi sugeriu ir para a esquerda. Né? É um movimento de cabeça que é possível. Né? Eu posso fazer esse movimento aqui. Né? Em vez de olhar para frente, eu posso vir para cá, né? Para o lado. Quando eu faço isso, a minha imagem de observador vai vir para cá, né? Quando eu faço isso, eu construo essa janela aqui de observação, ó. E aí você nota, quando você faz isso, aparecem os pontos 4, 7, 8. Ou seja, esses objetos que estão próximos do carro, mais atrás, podem ser vistos. Então, é você fazer um movimento para a esquerda com a cabeça. Né?
Então a gente viu o movimento para frente e viu o movimento para a esquerda, né? Se você mexe a cabeça para a direita, o teu ponto observador ia parar aqui em cima, e aí você conseguiria pegar essa parte aqui, ó. Quer ver, ó? Você está aqui, ó. Você faria isso aqui. Então você está ampliando as tuas capacidades de observar nesses pontos. Olha aí. Então o fato de você ficar mexendo a cabeça enquanto dirige vai te ajudando a ter uma visão mais ampla das coisas. Quando você vai fazer uma mudança de faixa, você dá aquela olhada assim no retrovisor para você poder ver se você pode fazer um movimento. Então, assim, é claro que a pergunta é muito clara da questão. O que ele pode ver? O que eu fiz foi tentar explorar um pouco mais outras possibilidades, que é para vocês também verem como é que é possível fazer isso. Bom, gente, para mim eu acho que tá legal, tá? Então essas questões 9 e 10 eu não vou cobrar. A 9, eu sugiro que vocês tentem fazer, ela é bem interessante, tá? Mas como a hora já avançou demais, 4 horas acho que já tá bom. Pessoal, ficou alguma dúvida? Qual a impressão que vocês tiveram? Vocês acharam difícil? Quer falar, Davi? Você está com a mão levantada? Estão me ouvindo? Assim, Thiago, é complicado porque você tem que fazer todo esse balezinho geométrico aí de desenhar, observar as relações. Isso não é tão simples, tá? Tem que pensar. Em especial, eu quero tranquilizar vocês que é o seguinte: as possíveis dificuldades que vocês tenham tido ou estejam com elas agora, é porque eu não estou dando nenhuma pista, não estou dando nenhum modelo de como fazer igual. Vocês estão tendo que pensar quase do zero. Então isso de fato é mais difícil mesmo. Mas é bom. É bom porque vocês vão aprendendo a usar as coisas na marra. Isso é muito útil, tá? Eu vou postar a aula hoje, assim que eu puder. A questão da pirâmide fiquei perdida. Essa questão da pirâmide, eu vou pensar se ela. Eu nem sei se ela vai entrar, tá? Na minha avaliação, não. Porque é uma questão mais difícil, assim. Não de execução, mas de você sacar o que você tem que fazer. Isso aí eu tenho que considerar, tá bom? Então, vou postar essa aula hoje, se tudo der certo. Parar de gravar aqui para não ficar longo demais. Pessoal, coloquem aí um nome para mim, por favor. Só para título de frequência aí para anotar. Coloque o nome à turma. Bom, e já aproveito para agradecer vocês. A gente está encerrando então nossos encontros, esse ano, né, letivo. Já me desculpo aí de antemão pelas possíveis falhas, omissões. Eu me esforcei para fazer dentro daquilo que eu podia, né, dentro dessa situação que a gente está vivendo. Eu me esforcei para fazer o melhor que eu pude. Eu entendo que seja difícil para vocês. Eu tenho uma filha que está estudando também remoto. É um saco muitas vezes, difícil. É deprimente vê-la ali no tela do computador. Mas, infelizmente, é o que a gente tem. E tenho, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude. Mas
Eu acho que todos vão superar, vocês vão, porque vocês são jovens, vocês têm a cabeça assim bem plástica, vocês se adaptam bem melhor do que eu, por exemplo. E é isso, tá bom? A gente então vai, semana que vem eu vou postar, mas eu vou avisar tudo bonitinho pelas representantes. Eu não estou conseguindo contato com a Jamile, tá? Da 103. Então eu tô falando com a Alessandra da 101. Eu acho que ela conhece a galera da 103 e ela tá repassando para mim também. Mas vocês olhem na sala lá da turma do Classroom e aí, mas já está mais ou menos agendado. Quarta-feira tem a nossa avaliação. Se eu for colocar o dia todo, aí eu aviso a vocês, olha, a avaliação vai ser na quarta-feira, de 8, sei lá, 8 às 10, 8 à meia-noite, tá bom? E é isso, galera. Obrigado aí por vocês estarem presentes. Para mim é uma satisfação enorme. Espero ter